Bora. Oi, eu sou o Gabriel. Esse é o canal A Margem. Bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre vidas dos povos indígenas importam. Antes de eu começar a falar do tema, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar as notificações, compartilhe na sua rede e tenha um Pix para que você possa estar fomentando o pensamento independente. Antes, de falar por que vidas indígenas importam, que é uma questão tão óbvia, pelo menos para mim e para muita gente na nossa sociedade, para uma parcela infelizmente não, eu quero começar falando da FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Índios, e foi criado lá na década de 60, em 1967, se eu não me engano, no período ali da ditadura militar. Antes já havia tido o Serviço dos Índios, e que esse órgão que foi criado lá em 1910 já estava repleto de corrupção, de falcatruas. Aí o governo da ditadura civil-militar cria a FUNAI em 67, com o intuito de regulamentar, proteger as terras indígenas, os direitos dos povos indígenas. Por que eu estou colocando entre aspas? Porque na papelada, no documento da FUNAI, esse era um dos princípios, promover a cultura, a diversidade cultural dos povos indígenas, defender a demarcação de terras, defender o meio ambiente para que terras indígenas não fossem atacadas, violentadas por garimpeiros, por diversos grupos que estavam ali querendo extrair árvore, qualquer tipo de recurso natural dentro da terra indígena. Só que isso, no período ali da ditadura, na prática não foi bem assim que funcionou, porque com uma crise administrativa e política, naquele período ali da ditadura, o governo ali ele tinha um objetivo de expandir territorialmente, economicamente as terras ali, porque isso gerava capilarização política de poder e atendia a demanda de grandes empresas multinacionais, etc. Foram se construindo estradas, rodovias, hidrelétricas, expansão da mineração. Tudo isso foi acontecendo com a recém-criada Fundação dos Índios, a chamada FUNAI. E nesse período, os direitos indígenas foram mais ainda violentamente desrespeitados. Então, veja bem, desde lá em 1500, os diversos povos indígenas, com suas diversas etnias, já vem sofrendo brutalmente violência, já vem sofrendo genocídio desde lá da época que os portugueses chegaram aqui no Brasil. Então, a gente já consegue entender que é um projeto colonizador, uma lógica colonizadora de se apropriar de um território pela força bruta e disseminando a sua cultura, os seus interesses. E não só isso, o interesse de matar a cultura do povo nativo, que no caso aqui do Brasil eram os índios, são os índios, porque eles ainda estão vivos aí, resistindo bravamente. Então, hoje o que acontece? Temos a FUNAI deixando acontecer diversas mortes, assassinatos, invasões de terras indígenas por grupos garimpeiros que estão ali agindo de forma ilegal, passando por cima de preservação ambiental, de demarcação de terra. Tem até essa PL 490 que visa acabar com essas demarcações de terras, flexibilizar, que na prática o flexibilizar fazer abrir a porteira, abrir a boiada, como o ex-ministro do meio ambiente sugeriu, não só sugeriu, mas de fato abriu as portas para diversos grupos de garimpos ilegais adentrarem as diversas terras indígenas, terras de preservação ambiental. Então veja bem, quanto de tempo estamos aí
há quase 500 anos, mais de 500 anos, esses diversos povos sendo massacrados, tendo suas vidas dilaceradas, suas culturas atingidas, né, criticadas, marginalizadas por conta de um projeto, de uma lógica de expansão territorial econômica que começou lá atrás com os portugueses em 1500, que aí depois vieram holandeses, franceses, né, ingleses, e que vieram participar desse grande genocídio, né, mundial aqui no nosso país. Aí eu vou contar uma vez, uma certa vez, eu estava aqui perto de casa conversando com um cara, ele morador da zona sul do Rio, veio passar aqui um tempo aqui, né, na casa que o pai deixou, e ele naquele momento estava desempregado, estava sem trabalho, só que ele teve o privilégio e a sorte do pai ter deixado essa casa para ele. Aí eu conversando com ele sobre essa questão dos índios, ele falou assim, mas os índios não produzem nada, né? Os índios, por que uma empresa não pode chegar ali e explorar aquela terra? Ora, nós, homens brancos, chegamos aqui nessa terra, eles já estavam aqui. Então a cultura ocidental, mercantil, porque o colonizador, majoritariamente, o interesse dele é econômico, e depois ele vai ir pleiteando outras coisas dentro dessa lógica colonial. Então, por que uma vontade externa tem que prevalecer sobre uma lógica indígena, que não visa o lucro, ela não visa necessariamente expansão econômica? Podia haver choque, conflitos entre os povos indígenas, mas numa outra proporção que não a hegemônica, que é o que acontece com a lógica colonial de expansão mercadológica, e que ainda hoje, com a mineração, está todo vapor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu estou falando aqui numa perspectiva, né, de um homem branco, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer uma aldeia indígena, mas eu, dentro do meu privilégio de cor, socialmente falando, não posso aqui deixar de falar desse genocídio que vem acontecendo no nosso país desde o seu descobrimento, tá? Um índio, ele pode ter celular, um índio ele pode ter uma camisa de malha da indústria, ele pode ter um sapato, ele pode ter um carro. Isso não significa que ele está deixando de ser índio, porque isso é uma imposição, foi uma imposição cultural, de costumes. Ele ter um celular é para facilitar a comunicação, facilitar suas articulações, porque um índio que está lá afastado na sua aldeia indígena, ele pode ter contato, sim, dentro de uma área urbana. Isso não faz dele um não índio. Isso ele vai levar pelo resto da vida. Isso é questão sagrada. Um índio, ele cuida da terra, né? Ele vê a terra ali como um espaço, algo sagrado que a mãe natureza criou para que o homem pudesse se relacionar da melhor forma possível. Então, é isso. Vidas indígenas importam. É um tema que vale uma porção de vídeos aí, né? Eu vou voltar a falar mais dessa questão que é interessante. E só para terminar, né, a gente tem várias palavras aí indígenas, carioca, maracanã, perereca, guanabara, pindaíba, né, que são um legado linguístico que as diversas etnias dos índios, né, deixaram pra gente, sem contar a contribuição de ervas medicinais, né, de recursos ali que eles contribuíram bastante para diversas pesquisas acadêmicas, científicas, tá bom? Então vamos ficar atento a isso, porque em plena pandemia já 25 mil pontos na aldeia Yanomami foi atingida, né? Está sendo explorada pelos garimpeiros aí, tá bom? Vamos ficar atento e falar aí, abordar essa questão
com seu amigo, com seu vizinho, as coisas estão difíceis pra gente, mas imagina para eles lá que estão sofrendo assassinato, tiros, estão sofrendo toda essa brutalidade por parte desses milicianos aí do mato, tá bom? Se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, ative o sininho para acompanhar as notificações, dê o like, compartilha nas suas redes, tá bom? E é isso aí, gente. Um grande abraço aí. Vamos que vamos!